Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Fernando Barroso, estou aqui com o professor José Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial Investimentos, é professor do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro e é membro do nosso Comitê de Investimentos na GGP Family Office. Para mais uma conversa, a gente vem aí desde o início da pandemia fazendo aí constantes trocas de ideias aí, tentando absorver um pouco como é que está a visão do Zé Márcio sobre a situação, tanto lá fora que dentro. Então, mais uma vez, vamos fazer esse bate-papo. Queria te agradecer, Zé, por essa conversa e por essa oportunidade. Imagina, um prazer. Bom, como de costume também, a gente vai fazer dessa forma propositalmente mais informal. Eu vou começar fazendo algumas perguntas sobre alguns aspectos que a gente acha relevante e depois a gente vai abrir para perguntas e, enfim, queria que todo mundo ficasse à vontade para levantar o ponto, discutir, enfim, fazer a pergunta que quiser. Tá? Já queria começar um pouco falando do cenário internacional. Acho que a gente está vendo, de um lado, a pandemia se estendendo por um período mais longo do que se imaginava inicialmente, alguns países com dificuldade de reabrir totalmente suas economias, talvez Estados Unidos seja o maior exemplo disso, em certa proporção o Brasil também. De outro, as economias se recuperando mais rapidamente também do que se esperava, a China em particular, né, voltando aí muito forte, mas mesmo a Europa aí, a gente vê aí índices de tanto na produção industrial quanto de serviços tendo uma recuperação importante e com muita liquidez ao redor do mundo, né, o que vem fazendo aí os mercados, os preços de ativos atingirem níveis, em alguns casos, níveis recordes de preço. Do lado de risco, a gente tem uma escalada na disputa entre China e Estados Unidos e a gente tem a própria eleição americana aí que traz mais um fator de incerteza. Então, olhando esse ambiente, assim, queria ouvir um pouco qual é a tua visão da situação e do ponto de vista de um investidor, olhando 12 meses à frente, o que você diria, de que forma você diria que esse investidor deveria se posicionar frente a essas perspectivas? Bom, na verdade, realmente, as economias, praticamente todas as economias estão voltando mais rapidamente do que todo mundo esperava. A economia americana está voltando muito rápido, a taxa de desemprego chegou a bater 18% da força de trabalho, agora está próxima a 10%, tá certo? Em menos de 2 meses despencou o desemprego nos Estados Unidos, a economia está crescendo razoavelmente bem, a Europa também, tá certo? A China está voltando em V, como se diz, tá certo? Está voltando com uma taxa muito forte, o que, no caso do Brasil, quer dizer, o Brasil é o país que está voltando mais rápido, o país da América Latina que está voltando mais rápido de todos. Está com uma volta de atividade muito mais forte do que todos os outros países da América Latina. Por outro lado, quer dizer, essa questão da pandemia não está resolvida. Tá certo? Na verdade, o que está acontecendo é uma coisa que provavelmente vai continuar acontecendo ao longo do tempo, que é o seguinte, quer dizer, a pandemia vai e volta, ela tem ondas, tá certo, nos diferentes países, mas a tendência dos países está sendo diminuir o isolamento social, mesmo quando a pandemia está se recrudescendo. Tá certo? Para alguns analistas, o recrudescimento tem a ver exatamente com a redução do isolamento social. Para outros analistas, o recrudescimento tem a ver com a dinâmica natural da pandemia. Aqui no Brasil, particularmente, quer dizer, nós temos uma situação super curiosa, que é o seguinte: aqueles estados que tiveram um número muito grande de casos de mortes na primeira onda, tá certo? No Amazonas, Pará, Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro, tá certo? Agora estão com muito poucos casos e muito poucas mortes. Quer dizer, está diminuindo de uma forma bastante substancial o número de casos e o número de mortes nesses estados.
E aqueles outros estados que tiveram poucas mortes e poucos casos na primeira onda, estão com muitos casos e muitas ondas e muitas mortes nesse momento agora, nessa segunda onda. São Paulo é um caso totalmente diferente dos outros, porque São Paulo aumentou o número de casos e o número de mortes de forma exponencial, como aconteceu em outros estados, mas ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Rio de Janeiro, Manaus, Amazonas, etc., o número de casos e o número de mortes em São Paulo estabilizou lá no alto, tá certo? E continua estabilizado, não aumenta nem diminui. E é exatamente por isso, como São Paulo é uma parte importante da pandemia no Brasil, o número de casos e o número de mortes no Brasil também está basicamente estabilizado num nível bastante alto, em torno de 1.000 mortes por dia. Tá certo? Então, esse é o processo que está acontecendo do ponto de vista da pandemia. Aí a gente deve esperar que isso, a menos que haja um aumento exponencial muito forte do número de casos e do número de mortes, o que não parece que vai acontecer, porque lá no início do processo a gente conhecia muito pouco sobre o que estava acontecendo, sobre a pandemia em si. A gente são os infectologistas, tá certo? Hoje já se sabe muito mais, consequentemente, a taxa de letalidade aparentemente está caindo, tá certo? O que faz com que você consiga conviver com a pandemia e, ao mesmo tempo, com um certo grau de abertura, o que tende a gerar uma volta da economia no futuro. Tá certo? Então, essa é a questão da pandemia. A outra coisa importante que está acontecendo no cenário internacional é essa questão da disputa entre Estados Unidos e China. Desde o começo do processo, eu tenho dito que essa não é uma disputa comercial, ao contrário do que foi dito lá em maio de 2018. Não é uma disputa comercial, é uma disputa por hegemonia. E uma disputa por hegemonia vai demorar para ser resolvida. A prova de que é uma disputa, porque está ficando cada vez mais claro que é uma disputa por hegemonia. Por quê? Porque lá no começo era uma guerra supostamente comercial, que a China importava pouco dos Estados Unidos, os Estados Unidos importavam muito da China, tinha um déficit comercial grande, e o Trump queria acabar com o déficit comercial. Agora, a disputa está em torno de informações e tecnologia. Não, quer dizer, o presidente Trump está proibindo a TikTok de funcionar dentro dos Estados Unidos, tá certo? Já disse que se a TikTok não for vendida para uma empresa americana, ela vai ser fechada em setembro, tá certo? Da mesma forma, o WhatsApp chinês, o WeChat, que chama, também está sendo proibido de funcionar nos Estados Unidos. O ponto do Trump é que essas empresas são empresas chinesas, a China é uma ditadura, são empresas que prestam contas ao governo chinês e, por uma questão de segurança nacional, essas empresas podem estar dando dados de cidadãos americanos para o governo chinês e isso é um problema de segurança nacional. Então, exatamente para evitar que isso aconteça, o presidente Trump está simplesmente proibindo que essas empresas chinesas de comunicações atuem dentro dos Estados Unidos. Da mesma forma, toda a disputa em relação a 5G, a Huawei, tá certo? O presidente Trump está forçando os países em geral, tá certo? Os países europeus, o Brasil e etc., a não utilizarem a Huawei como para entrar na 5G, para a tecnologia da Huawei e os equipamentos produzidos pela Huawei para entrar na 5G. A pressão vai em cima dos governos desses países, mas também em cima da própria Huawei. O presidente Trump está proibindo as empresas americanas de vender insumos para a Huawei de tal forma que a Huawei não tenha condições de implementar a tecnologia 5G com toda a eficiência que ela precisa implementar para competir com a Nokia e com a outra empresa que tem tecnologia 5G. Ou seja,
a disputa está caminhando para informação e para tecnologia, que é uma característica de disputas por hegemonia, tá certo? A pergunta é, com a eleição americana, se o presidente Trump não for eleito, vai melhorar? A minha avaliação é que não. Eu acho que não vai melhorar. É verdade que tem um problema de personalismo quanto à forma como essa disputa está acontecendo. Mas essa questão da hegemonia é uma questão que permeia toda a sociedade americana hoje. Os americanos estão realmente preocupados com essa questão da hegemonia, pelo menos aqueles com os quais eu tenho conversado desde maio de 2018, tá certo? Então, existe uma preocupação generalizada nos Estados Unidos quanto a essa questão da hegemonia chinesa, tá certo? A China é uma ditadura que poupa 40% do seu PIB por ano, e significa que, como é uma ditadura, ela pode usar esses recursos para investir em outros países sem dar satisfação para ninguém, que é exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, a China está usando a sua poupança, tá certo, para ajudar outros países emergentes. O Brasil está recebendo muito dinheiro da China e essa é uma forma de você disputar a hegemonia com os Estados Unidos, porque é uma economia, é uma democracia que tem uma taxa de poupança muito menor, tá certo? E que não controla essa poupança, é uma poupança privada, tá certo? Completamente diferente da China, onde uma grande parte da poupança vem das empresas estatais. Então, isso é um problema para os Estados Unidos, para a hegemonia americana, tá certo? Então, a minha avaliação é que não vai mudar. Na verdade, o que vai mudar é a forma. Em vez de você ter essa forma bruta, agressiva, com que o Trump trata este problema, eu acho que você vai ter uma forma mais delicada, mas igualmente difícil de tratar. E, na verdade, é possível até que piore, porque com essa forma bruta que o presidente Trump trata, alguns países, alguns governos acabam reagindo mal, tá certo? E não seguindo a orientação americana, porque fica parecendo que está sendo forçado a seguir a orientação, tá certo? Então, por uma questão de soberania nacional, os países acabam... Vê a discussão que está acontecendo no Brasil, tá certo? É muito parecida com isso em vários outros países. Os democratas, se assumirem o governo, eles vão fazer uma discussão muito mais diplomática, tá certo? O que pode até incorporar novos aliados nessa disputa para os Estados Unidos, tá certo? Então, a minha avaliação é que isso é uma questão de longo prazo. Agora, é importante ter claro o seguinte: as pessoas ficam falando que o Brasil tem que ficar neutro, que não pode escolher um lado. Isso não existe. Numa disputa por hegemonia, é praticamente impossível o Brasil ficar neutro. Ele vai, no final das contas, cair para um lado. Qual lado, eu não sei. É difícil saber nesse momento. Mas é extremamente difícil. Lá na Segunda Guerra Mundial foi impossível ficar neutro, na Primeira Guerra Mundial foi impossível ficar neutro, tá certo? Não existe isso. Tá certo? O Brasil não vai ser a Suíça do século XXI. Esquece. Tá certo? Não é, o Brasil é metade da América Latina. Como dizia o presidente Nixon, para onde for o Brasil, a América Latina vai. Tem menor chance de um país deste tamanho ficar neutro diante de uma disputa por hegemonia. Então, a gente pode esperar que o Brasil vai, sim, entrar nesse processo aí dessa disputa por hegemonia. Então, vamos falar um pouquinho da situação nossa aqui no Brasil. A gente tem visto aí nos últimos dias bastante turbulência nos mercados, acho que fruto de uma incerteza, aumento da incerteza em relação à trajetória da dívida pública, né, a sustentabilidade fiscal e da dívida pública, e com alguns grandes temores, como o rompimento do teto de gastos e a mudança no comando do Ministério da Economia, que talvez seja uma só, né? Acho que dificilmente uma acontece sem a outra. E eu queria ouvir um pouco de você, como é que você está vendo a situação aqui e
e quais perspectivas você enxerga? Bom, o grande, quer dizer, na verdade, a âncora fiscal brasileira é o teto do gasto. É isso que é fundamental e é nisso que está toda a discussão hoje e é por aí que a coisa vai se resolver ou não, tá certo? Então, o que significa isso? Como é que essa coisa, como é que eu acho que essa coisa está caminhando? Teve um grande ruído aí a semana passada, né? Um ruído que foi causado, eu acho que foi causado basicamente pela atitude do ministro Paulo Guedes, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas teve um grande ruído aí exatamente porque supostamente você teve uma debandada no Ministério da Economia, como o próprio ministro Paulo Guedes falou, tá certo? Reconheceu publicamente, né? E essa debandada, diante dessa debandada, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista, colheu uma entrevista depois de uma reunião com o Rodrigo Maia e com o Arthur Lira, tá certo? Uma entrevista em que ele falava que os ministros querem furar o teto, pular a cerca e tal, uma entrevista um pouco dura, tá certo, em relação aos outros ministros, e a notícia que se tem, se é verdadeiro ou não é difícil saber, tá certo, que o presidente Bolsonaro ficou irritado com essa atitude do ministro Paulo Guedes e, consequentemente, pensou, inclusive, em demiti-lo, tá certo, no final da semana passada, e isso vazou para a imprensa e causou um enorme ruído aí, nesse processo. Tá certo? Ruído que só está se resolvendo hoje porque o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, depois de uma reunião ontem com o ministro Paulo Guedes, declarou que o ministro Paulo Guedes começou no governo e vai acabar vai acabar junto com ele no governo, deu todo o apoio, deu uma declaração muito forte, que vai manter o teto. Em suma, deu todas as declarações que supostamente favoreciam o ministro Paulo Guedes. Mas qual é a fragilidade aqui? O ponto é o seguinte: os ministros querem mais dinheiro. Sempre foi assim. Isso não é uma novidade, não é diferente de outros anos, tá certo? A diferença em relação aos outros anos é que, neste momento, se o ministro quer mais dinheiro, a gente tem que tirar de outro ministério. Então, se o Ministério da Educação quer mais dinheiro, tem que tirar do Ministério XPTO, porque agora você tem um teto. Antes, quando você não tinha teto, o ministro queria mais dinheiro, ele ia lá, negociava no orçamento com o Ministério da Fazenda na época, tá certo? Então, na hora de fazer a lei de diretrizes orçamentárias, ele negociava, conseguia colocar lá mais um pouco de dinheiro para aquele ministério, tá certo? E como é que ia financiar isso depois era outro problema. Tá certo? Depois a gente vê como é que financia. Financia via inflação, financia via aumento de dívida, financia via aumento da carga tributária, tá certo? Em suma, e financia de alguma forma. Era assim. Com o teto não pode ser mais assim, porque agora tem um teto. Então, se furar o teto, você tem um problema constitucional, você tem um processo de impeachment contra o presidente, tá certo? Então, acirrou a disputa por recursos no orçamento. Agosto é o auge dessa disputa, porque no dia 31 de agosto o governo tem que mandar a LDO para o Congresso. Então, neste momento, está acontecendo todo o auge da disputa por dinheiro, por recursos no orçamento. Tá certo? É isso que Brasília hoje é só isso, pode ter certeza. Tudo que acontece em Brasília hoje tem a ver com a alocação de recursos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai ser enviada para o Congresso até o dia 31 de agosto. Tá certo? Então, nesse processo, com o teto do gasto, mais esse. O terceiro ponto importante é que tem pouco dinheiro. Que 95% do gasto público do orçamento é gasto obrigatório, sobra 5% do total. Então, os ministérios têm que buscar, para qualquer projeto que não seja um projeto que use gasto obrigatório, os ministérios, por exemplo, para qualquer investimento, o Ministério tem que buscar recursos desses 5% que sobraram. Ou seja, você tem aí um problema, tá certo? Na semana passada, o que aconteceu na semana passada, do meu ponto de vista, tá certo, foi super positivo, por incrível que pareça. Tá certo? Positivo em que sentido?
Positivo no seguinte sentido: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o líder do Centrão, tá certo? Que é o grupo de partidos que tem hoje 170 deputados, mas se você incluir o MDB e o DEM, você pode chegar a 250 deputados, que é quase metade da Câmara. Esses dois caras foram ao Ministério da Economia para dizer ao ministro da Economia que eles são a favor do teto do gasto, que eles vão sustentar o teto do gasto no Congresso, tá certo? Esse foi o objetivo da reunião que foi marcada entre o ministro da Economia, o presidente da Câmara e o líder do Centrão, o Arthur Lira, deputado Arthur Lira, naquela quarta-feira, tá certo? Ou seja, extremamente positivo, porque é um sinal de que existe convergência entre a agenda do Executivo, que é manter o teto do gasto, e a agenda da Câmara, que é, supostamente, pelo presidente da Câmara e pelo líder do Centrão, manter o teto do gasto. E, depois da reunião, teve uma entrevista coletiva, o presidente da Câmara deu o seu recado, disse que vai sustentar o teto do gasto, que o teto do gasto é fundamental, que tem que ter teto mesmo, se não tiver teto vai ser um desastre. E quando o ministro da Economia foi dar a sua entrevista coletiva, no meio da entrevista coletiva, ele falando sobre o teto do gasto, um repórter perguntou sobre o pedido de demissão do Salim Matar e do Paulo Ebel da Fazenda. E eu não sei exatamente por quê, tá certo? Eu não sei se o Paulo não sabia, foi pego de surpresa com essa pergunta, ou realmente sabia, mas foi pego de surpresa de qualquer forma. Ele entrou numa trajetória e saiu dessa discussão do teto do gasto e entrou numa trajetória de que está tendo uma debandada no Ministério da Economia porque as pessoas estão desiludidas quanto aos programas de governo, porque a reforma administrativa não foi enviada, porque o Salim não consegue privatizar nada, ou seja, entrou numa trajetória e aí que o teto do gasto tem que ser respeitado, que existem ministros que querem furar o teto, mas isso vai gerar um processo de impeachment contra o presidente. Em suma, ele entrou numa trajetória que não tinha nada a ver com o que estava sendo discutido e desencadeou um processo que ele perdeu o controle, tá certo? Então, dado aquela situação, a situação ficou pior porque no dia aí o presidente Bolsonaro deu apoio ao teto do gasto, chamou a reunião lá no Palácio Alvorada, tá certo, do presidente da Câmara, presidente do Senado, outros ministros, etc, tá certo, declarou apoio ao teto do gasto, mas no dia seguinte ele fez uma live em que ele dizia que, realmente tem ministro que quer gastar mais. Qual é o problema? Tudo bem, deixa correr. Típico do Bolsonaro, né? Quer dizer, então, essa confusão gerou muito ruído, tá certo? Mas a minha avaliação é que se o Paulo não tivesse saído por esse caminho na hora da entrevista coletiva, pelo caminho de tentar justificar a saída do Salim Matar e do Paulo Ebel, se ele tivesse mantido o script de defender o teto do gasto, agradecer o Rodrigo, agradecer o Arthur Lira. A presença do Arthur Lira é particularmente importante. O Arthur Lira não precisava de estar lá, tá certo? A presença do Arthur Lira é particularmente importante, porque ele é o líder do principal bloco que apoia o governo, tá certo? Todo mundo no mercado sempre diz que o Centrão é gastador, que vai ser impossível manter o teto com o Centrão. E o Arthur Lira, que é o líder do Centrão, ele se dispôs a ir lá, a participar da entrevista coletiva para dizer que o Centrão vai apoiar o teto do gasto. Ou seja, desse ponto de vista, foi muito bom, tá certo? Se realmente isso acontecer. Então, esse é o ponto. Agora, não tem dinheiro, então você tem que arranjar dinheiro. A única forma de arranjar dinheiro é aprovando as reformas constitucionais. A PEC emergencial, o Pacto Federativo e a regra de ouro, tá certo? Parece que esse é o caminho que eles estão adotando. Teve uma reunião hoje entre o ministro Paulo Guedes e o relator
da PEC, do Pacto Federativo, em que eles estão redesenhando essas três propostas de tal forma a transformá-la numa proposta só que tenha, cujo conteúdo vai dar condições para você acionar os gatilhos e liberar recursos, gatilhos que reduzem os gastos obrigatórios em 2021 e com isso liberar recursos para investimento em 2021. Aí essa briga toda vai arrefecer, porque aí vai sobrar um pouco mais de dinheiro e 2021 vai ter mais recursos para investimento, tá certo? Que é um pouco a disputa que está aí no ar. Tá certo? Então, minha avaliação é que, com as declarações de hoje, com as reuniões de hoje e tal, a situação deu uma acalmada, mas eu acho, a minha interpretação é que o que ocorreu a semana passada tem um lado muito positivo do ponto de vista do teto do gasto, que é o fato de que o presidente da Câmara e o principal líder do partido que apoia o governo declararam explicitamente que vão votar a favor do teto do gasto. E esse movimento que você mencionou, né, da tentativa de aprovação da PEC do Pacto Federativo, ou do conjunto dessas PECs, na imagem do ministro Paulo Guedes, né, em vez de você romper o teto, você fura o piso, né? Porque hoje o grande problema é que você tem um teto para o total de gastos, mas você tem os gastos obrigatórios crescendo ano a ano e espremendo os gastos discricionários. Então, na medida em que você consegue ou diminuir, ou pelo menos conter o crescimento dos gastos obrigatórios, você já naturalmente tem mais recursos para investimento, né? Parece um episódio de Indiana Jones, né? Você se lembra, tem um episódio de um dos filmes de Indiana Jones que as paredes vão comprimindo, tá certo? Exatamente. Parece um episódio, me lembra um pouco esse episódio. Mas quer dizer, eu acho que de novo a gente se vê numa situação um pouco parecida como aí do ponto de vista de investimentos, né? A gente se viu aí em algumas situações nos últimos anos de, vamos dizer, quase uma bifurcação, né? Então, uma distribuição com caudas muito boas, né? A possibilidade de um cenário muito positivo, mas possibilidades assim, razoavelmente altas de cenários muito negativos. A gente viu isso lá na reeleição da Dilma, depois no impeachment, depois na própria eleição do Bolsonaro. Enfim, eram situações onde você olhava e dizia, pô, não parece ter muito meio termo, né? Ou eu vou para uma coisa que tem uma trajetória de melhora, ou a coisa piora de uma forma muito, muito drástica. Então, assim, só explorando um pouco aqui, quer dizer, se de fato ocorrer uma deterioração fiscal, a gente vai voltar a ter juros mais altos, né? Você vai ver essa curva aí subindo, inclinando e subindo, né? E todos os ativos aí que a gente viu se beneficiando, apreciando de preço nos últimos anos por conta da queda nos juros, por conta desse movimento para baixo na curva de juros, tendem a seguir o caminho inverso, tendem a ter uma correção alta. Estamos falando aqui de renda fixa de longo prazo, né? Tanto títulos do governo, NTN-Bs, quanto debêntures, né? A parte de crédito de longo prazo. Estamos falando de fundo imobiliário, estamos falando de ações, especial ações pagadoras de dividendos. Então, num cenário desse, o que na sua visão, é possível que o investidor faça para se proteger? Sei que não é uma pergunta fácil, talvez assim, enfim, não é simples você dar uma ou outra resposta, mas talvez o debate seja interessante da gente ter, a gente explorar um pouquinho o que é possível ser feito. Quer dizer, eu acho que a gente pode pensar no que aconteceu no Brasil na década de 80 e na década de 90. Né? Quer dizer, não vai ser igual, porque mudou muito, tá certo? O Brasil é outro país, tá certo? Mas eu acho que tem algumas coisas ali que podem ajudar a gente a entender como é que vai ser esse processo. O que a gente deveria esperar? A gente deveria esperar o seguinte: se você romper o equilíbrio fiscal, tá certo? O que vai acontecer é que os juros longos vão subir. Como os juros longos vão subir, tá certo? Você tem e ao mesmo tempo, tá certo? Você vai ter um aumento de risco que você vai gerar provavelmente dois tipos de comportamento. Um comportamento é fuga da dívida do Brasil. Certamente uma parte dos investidores vão buscar
ativos reais ou dólar ou ouro, tá certo? Alguma coisa que não a moeda brasileira. Ativos reais, o que, primeiro, tende a gerar inflação na hora que você busca ativos reais, tá certo? Você acaba gerando alguma inflação, o que força o Banco Central um pouco a aumentar juros ao longo do tempo, né? Quer dizer, como que o que aconteceu lá atrás? Quer dizer, lá atrás a gente inventou a LFT, com uma taxa de juros alta, tá certo? Ou seja, era um título que era líquido dia a dia, tá certo? E pagava uma taxa de juros relativamente alta, que era uma forma de você evitar que as pessoas se dolarizassem, tá certo? Então, a gente tem que pensar como que o Banco Central vai reagir a uma situação dessa, né? Provavelmente é possível que você tenha uma volta a essa coisa de reduzir, na verdade já está acontecendo, reduzir os prazos dos títulos, tá certo? Eventualmente, para evitar uma fuga do real, tá certo? Você começa a aumentar os juros dos títulos muito curtos, tá certo? Que é um processo que aconteceu lá nos anos 80 e que segurou realmente a dolarização da economia brasileira. Quer dizer, uma das razões pelas quais, uma das diferenças do Brasil em relação à Argentina é exatamente isso. O Brasil nunca se dolarizou e a Argentina rapidamente se dolarizou. Certo? Então, acho que essa é uma situação que pode acontecer. Agora, não tem muita saída, né, Fernando? Você pensar bem, quer dizer, diante de um cenário como esse, de volta do desequilíbrio fiscal, tá certo? É, é, não tem muita saída, quer dizer, você vai começar, quer dizer, a dívida vai encurtar, não tem muito jeito, você não vai ter demanda por títulos longos, porque não vale a pena o risco, tá certo? Por mais alto que sejam os juros, vai diminuir a demanda por títulos longos, muito provavelmente, e você vai ter que aumentar os juros curtos para evitar essa fuga aí para e dado que a gente está vendo em termos de taxa de juros, somente no taxa curta, né, é possível que você tenha uma dolarização maior do que você teve em outros momentos. Né? É provável, é bem provável que sim, tá certo? Inclusive porque você já chegou num ponto completamente diferente, né? Quer dizer, hoje as pessoas estão em reais, de verdade, tá certo? Com todos os tipos de ativos que você pensar, ação, título público, fundo imobiliário, tudo em real, tá certo? Então, uma forma de se proteger um pouco, quer dizer, usar multimercado, né? Quer dizer, se você investe em multimercado, o multimercado tem essa vantagem. O cara, uma parcela dos ativos, ele pode colocar em dólar e, consequentemente, ele protege um pouquinho, mas tem um limite. Não, com certeza, mas os portfólios de investidores brasileiros em geral têm percentuais pequenos fora de real. Né? Então, o Brasil é muito home bias, né? Impressionante. Tem um home bias fortíssimo. Não, mais imagina, do que o Brasil deve ser o único país emergente do mundo que tem 95% da dívida em mão de nacionais. Com certeza. E isso obviamente tem a ver com o nível de juros que a gente teve aqui durante muito tempo, né? Mas certamente. que aparentemente agora tem uma situação diferente, você está até abaixo de outros emergentes, né? Se a gente está com um diferencial de juros negativo agora, que é uma das razões pelas quais a gente tem um do real menos valorizado. Tá ótimo, Zé. Obrigado pela discussão. Eu vou agora, então, abrir para perguntas. Então, a gente vai tirar todo mundo do muro. Então, quem quiser sai do muro, por favor, e faz uma pergunta. Fiquem à vontade, por favor.
Pois é, a Oi. gente conversando na reunião essa semana e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão lá da disputa da hegemonia mundial entre a China e os Estados Unidos. Se você acha que na vitória do Biden aconteceria uma melhora, porque a gente conversou sobre o Brasil, né? Uma melhora, ou nem uma melhora, um afrouxamento para dar mais espaço para a China crescer na hegemonia, na linha do que todo mundo comentava que o Obama acabou deixando espaço para a China crescer. Então, assim, o que você vê nisso? Você acha que seria a mesma coisa ou, dada uma mudança mais forte, uma postura mais clara da China nesse sentido, se os democratas teriam uma postura diferente? Eu acho que a postura vai ser diferente, mas não sei se o resultado vai ser muito diferente, tá certo? Eu acho o seguinte, o Obama realmente foi muito leniente com a China, mas não existia essa percepção de que a China estava buscando hegemonia. Isso é uma novidade. Essa percepção de que a China é a rota da seda, a nova rota da seda, isso é pós-Obama, tá certo? Quer dizer, a nova rota da seda, a questão dos investimentos em infraestrutura na África, tá certo? É, o projeto do Xi Jinping de 25 anos, quer dizer, a China em 2050, não me lembro mais, tá certo? Tem lá um programa, tá certo, de hegemonia explícito, tá certo, que hoje é muito claro que é o objetivo do Xi Jinping. Tá certo? O Obama não tinha isso tão claro. O Obama, quer dizer, além dele ele próprio ser leniente mesmo, ele não achava que isso era importante. Não sei o que teria acontecido se a China já tivesse com esse movimento de hegemonia antes, tá certo? Mas de qualquer forma, que naquele momento esse movimento era muito pouco importante do ponto de vista da China. Então, isso é uma coisa que vem no segundo mandato do presidente Obama, provavelmente, tá certo? Então, pelo menos de uma forma tão explícita. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que isso virou um mantra nos Estados Unidos. Esse é meu ponto. Porque com qualquer americano, você vai aos Estados Unidos e conversa com qualquer liderança americana, tá certo? Isto está na cabeça dos caras. Essa questão da hegemonia, da perda de hegemonia, da possível perda de hegemonia, está na cabeça dos americanos, de modo geral, dos americanos comuns, mas principalmente das lideranças. Tá certo? Você conversa, eu tive, em 2019, não, em 2018, na verdade, quando eu estive em Washington, tá certo? Eu fiquei muito impressionado, tá certo? Conversando com o pessoal do governo americano, americanos do Banco Mundial, tá certo? Diplomatas, jantares, essa coisa. Isso era um tema presente de uma forma muito forte. Então, esse tema não vai sair do horizonte com a eleição de um candidato democrata. Esse é um primeiro ponto. Agora, pode mudar de forma. O candidato democrata provavelmente vai ser muito mais diplomático do que o presidente Trump. Tá certo? O Joe Biden vai usar muito mais diplomacia do que o presidente Trump. O presidente Trump é o cara do steak, né? Quer dizer, é a coisa do porrete. Ele vai lá e, tem que vir junto comigo, senão eu vou te derrubar. Tá certo? Vou deixar de pagar isso, vou deixar de te dar ajuda naquilo, se não vier vai ser um problema, presta atenção, tá certo? É pressão pura, tá certo? É a coisa da força, tá? Isso, se por um lado torna o apoio, principalmente dos países mais fracos, os países acabam cedendo por medo, por receio, para não criar problema com a maior potência do mundo, tá certo? Por outro lado, quer dizer, isso é um tipo de atitude que acaba encostando alguns países mais independentes, a França, entendeu? A Alemanha. Esses países têm dificuldade de aceitar esse tipo de relação autoritária, né? Quer dizer,
No final, eles podem até aceitar. Na verdade, estão aceitando. O Reino Unido, primeiro, aceitou a participação da Huawei e agora proibiu. A França está indo no mesmo caminho. A Alemanha talvez vá no mesmo caminho, mas a Alemanha é mais difícil. A Alemanha está dizendo que não vai aceitar a imposição do Trump. Tá certo? Agora, um governo democrata vai fazer a mesma coisa de uma forma muito mais diplomática. Não vai ter a pressão explícita, tá certo? A pressão da força, mas vai ter uma pressão diplomática muito, muito forte. Qual estratégia é dominante no sentido de conseguir trazer os aliados? Eu não sei te responder. Mas eu acho que não vai ser simples para a China. Quer dizer, esse problema da disputa por hegemonia vai estar entre nós muito tempo, a menos que tenha algum problema na China, tá certo? A menos que a China, por alguma razão, se veja obrigada a desistir do projeto, tá certo? O que não parece ser o caso. É verdade que a China é uma ditadura, o Xi Jinping pode cair a qualquer momento. Olha o que aconteceu com a União Soviética, tá certo? Ninguém imaginava, no início dos anos 80, que a União Soviética ia entrar em colapso 10 anos depois, tá certo? Era totalmente impensável. Vai acontecer a mesma coisa com a China? A gente não pode prever isso, quer dizer, não é essa a previsão. Existem análises de diferentes tipos sobre essa questão, quer dizer, como é que qual é a capacidade que a China tem de continuar nessa trajetória de crescimento e de busca por hegemonia. Agora, se não acontecer nenhum desastre, este é o problema do século XXI, na minha avaliação. A gente vai estar diante exatamente dessa disputa por hegemonia que, no passado, sempre deu guerra, menos uma vez, quando os Estados Unidos tirou a hegemonia do Reino Unido. Todas as outras vezes que teve disputa por hegemonia, teve guerra. Teve Guerra Fria, né? Não, teve guerra quente. Não, mas a Guerra Fria não desembocou num conflito armado. Não, porque a Rússia entrou em colapso. Isso é verdade. Então, são dois casos. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão, por razões diferentes, tá certo? No caso do Reino Unido, o Reino Unido não aguentava mesmo, estava em decadência, não tinha muito jeito. No caso da União Soviética, foi um problema de colapso. Quer dizer, a União Soviética não aguentou economicamente a pressão americana. Porque o caso da União Soviética é interessante. O Reagan, no começo dos anos 80, montou, quer dizer, desencadeou uma política armamentista de aumento de investimento em armamentos bélicos, tá certo? Forçando a União Soviética a gastar uma grande parte do seu orçamento no orçamento bélico. E foi isso uma das razões pelas quais a economia entrou em colapso, porque não tinha recurso suficiente para o bem-estar da população, para outras coisas, se foi, entendeu? Criando insatisfação e acabou gerando o que gerou. Mas não me parece deliberada dele, né? Exatamente. Não me parece que esse é o caso da China, mas a China tem suas dificuldades também econômicas. Tem suas dificuldades. A China tem uma diferença importante em relação à União Soviética que favorece a China. A União Soviética era uma economia fechada, tinha um mercado pequenininho. A China, o mercado da China é o mundo, tá certo? Então, uma coisa que pode afetar a China negativamente com esse negócio da pandemia, se as relações de comércio mudarem de direção, como a gente acha que pode mudar, tá certo? Essa coisa, quer dizer, a indústria se concentrou muito na China, existe hoje uma percepção de que é muito inseguro esse grau de concentração na China. É preciso descentralizar. Se isso acontecer, a China pode ter problema. Bom. Boa tarde. Por favor.
Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que é o seguinte: para o investidor que tem menos dinheiro, né, quais seriam umas recomendações em termos práticos de onde colocar o dinheiro? Porque o juro está muito baixo, né? E a perspectiva para 2021 talvez seja, como o senhor estava dizendo, que ela não seja muito frutífera, né? Que ela não cresça tanto. Então, umas recomendações práticas, assim, sabe? Aonde colocar o dinheiro para render um pouco melhor, ou para... Isso eu estou falando de dinheiro para viver, porque realmente o meu dinheiro eu quero investir para poder ter um pouco de lucro, é óbvio, né? O que o senhor recomendaria objetivamente? Vamos lá. Não dá para dizer, se você fizer desse jeito aqui, vai dar aquilo ali, eu tenho certeza. Não consigo fazer isso, mas eu posso te dizer dois ou três cenários, tá certo? Eu acho que dois cenários são suficientes. Um cenário é um cenário bem positivo, tá certo? Que é um cenário em que você obedece o teto do gasto, tá certo? A economia, a pandemia acalma nos próximos meses, tá certo? A economia volta a crescer, se você obedecer o teto do gasto, eu acho que isso vai acontecer. Aliás, a economia já está voltando a crescer, está voltando muito forte, tá? A economia brasileira. Então, nesse cenário, eu acho, nesse cenário, a minha avaliação é que o grau de credibilidade da economia brasileira vai aumentar, as pessoas vão investir no Brasil, e nesse cenário, tá certo, você deveria diversificar o seu dinheiro, uma parte em títulos longos, uma parte ação e uma parte razoável, dependendo de quanto que você quer ter de segurança, tá certo, em títulos curtos. Então, isso é um cenário em que as coisas vão bem. Se você olhar o que aconteceu em 2019 foi mais ou menos isso, tá certo? É um cenário em que quem aplicou na bolsa, quem comprou título longo e manteve uma parte pequena em títulos curtos, ganhou dinheiro, tá certo? Porque o preço do título aumentou, tá certo? A taxa de juros caiu, o Ibovespa subiu bastante, tá certo? E, por uma questão de segurança, você manteve lá uma parte do seu portfólio em títulos curtos que você tem um grau de certeza maior e tem mais segurança. Então, esse é um cenário. Tá certo? É o cenário que eu mais gosto, tá? Então, vou deixar bem claro. Eu sou, como o Fernando bem sabe, tá certo? Eu tendo a ser mais otimista. Certo? Eu acho que o Brasil está numa trajetória, bem ou mal, tá certo? O Brasil está numa trajetória de consolidação de um regime fiscal, consolidação de uma série de reformas que foram feitas nos últimos 4 anos e que eu acho que vai continuar, com todos os ruídos, os altos e baixos, tá certo? Mas eu acho que, como tendência, eu diria que eu caminho nessa direção. Se você está pessimista, tá certo? Aí é mais complicado. Aí se fosse você, tá certo? Eu pegava, quer dizer, eu reduzia o prazo dos investimentos, como basicamente títulos curtos, tá certo? Fundos de curtíssimo prazo, tá certo? Que vai render pouco, mas é o que tem, é o que é seguro, tá certo? E, quer dizer, dolarizaria um pouco o patrimônio, tá certo? Quer dizer, como uma forma de ter um pouco mais de segurança em relação aí ao futuro. Que cenário é esse? Esse é um cenário em que você não cumpre o teto do gasto, tá certo? Você aumenta
a dívida, o déficit, consequentemente, aumenta a dívida pública, continua aumentando, a trajetória da relação perde o controle sobre a trajetória da relação dívida-PIB. Isso vai fazer com que os investidores fujam dos títulos públicos do Brasil, o governo vai ter dificuldade de financiar a dívida e aí vai ter que encurtar o prazo e aumentar a taxa de juros de curto prazo, como a gente estava falando aqui agora, tá certo? Vai ser a saída. E aí, um pouco, quer dizer, a sugestão vai encurtando, se você está com esse cenário, vai encurtando, tá certo, os investimentos, o prazo dos investimentos. E, quer dizer, se você acha que vale a pena, se você não tem tanto problema, dolariza um pouco, compra fundos em dólar, tá certo? Que é legal, sem problema, não precisa levar o dinheiro para casa não, tá? Não é esse o ponto, não. Tá certo? Não leva dinheiro para casa. Compra o fundo, vai lá no fundo de investimento, no banco e compra. Pede, eu quero um fundo em dólar. Tem disponível, você vai lá e compra. E se preserva do que está acontecendo aqui dentro. São os dois cenários que eu acho mais que faz sentido. Eu estou mais no primeiro cenário. Agora, eu conheço muita gente que está mais no segundo cenário, tá certo? É impossível saber o que vai acontecer. Eu não vou te dar nenhuma probabilidade, porque eu acho que essa coisa de probabilidade é uma forma de você tirar seu corpo fora. Se você disser 99% de probabilidade de ser o primeiro cenário e 1% de probabilidade de ser o segundo, e der o segundo, eu vou te dizer, eu falei que tinha 1% de probabilidade de ter o segundo. Então, eu não errei não, tá certo? Eu estou dizendo lá que tem. Então, eu não gosto muito dessa coisa de dar probabilidade, não. Eu gosto de dizer o seguinte, eu gosto mais do primeiro cenário, ainda que tenha risco substancial. Não estou falando que não tem risco. Tem risco. Certo? Mas, nesse momento, eu acho o cenário mais provável. Só complementando aqui, desculpa, só deixa eu fazer um complemento aqui ao que o Zé falou, quer dizer, e aí trazendo um pouco aqui o que a gente costuma fazer para as carteiras dos nossos clientes, enfim, acho que a gente, assim, dado o que aconteceu com a taxa de juros, né, essa queda que a gente teve, a gente saiu daquela situação onde você tinha juros muito altos, né, que remuneravam bem a poupança das pessoas. Então, quer dizer, você tinha ao mesmo tempo rendimento, segurança e liquidez, né, que é difícil de se obter. Era o único lugar, talvez, onde você tivesse uma situação como essa. Mas, enfim, na situação atual, você tem que ir para uma diversificação de portfólio, né? Essa diversificação ela pode ter mais ou menos risco, dependendo do perfil de cada um, mas não escapa, exemplo do que se faz em outros países, de você compor uma carteira com diferentes ativos, diferentes classes, na verdade, ativos, estratégias, diferentes componentes de risco, né, que, de certa forma, se compensam e se contrabalançam, de forma que você consegue proteger, mesmo tomando mais risco, você consegue se proteger, se você fizer a diversificação bem feita, e conseguir um retorno atraente. Então, na verdade, em várias coisas no Brasil, a gente conseguiu andar na direção de uma maior normalidade. Eu acho que esse também é uma situação onde a gente hoje talvez tenha uma situação mais parecida com o que a gente tem no resto do mundo do que a gente tinha antes. Mas eu acho que não escapa de um trabalho como esse, de uma composição de carteira com bons ativos e principalmente com diversificação. É o que a gente fez naqueles momentos que eu já citei aqui, onde a gente via ali uma situação talvez, acho que mais pronunciada, mais parecido com o que a gente tem agora, né, de um cenário muito positivo e um cenário mais negativo, como o Zé bem colocou, e funcionou, tá? Como vem funcionando assim, ao longo do tempo no mundo inteiro. Então, a nossa recomendação é por aí. Se a gente olhar um pouco, só até enfim, os comentários, se a gente olhar as classes de ativos, algumas funcionaram bastante bem aí ao longo da crise. Acho que o Zé, em uma resposta, mencionou a categoria de fundos multimercados. Assim, na nossa avaliação, foi uma categoria que se comportou bastante bem nessa crise. Talvez diferente de outras, onde tenham decepcionado um pouco.
A bolsa caiu muito, mas depois voltou, enfim. Então, acho que crédito talvez tenha sofrido um pouquinho mais. Então, enfim, uma composição entre as coisas tende a... Nunca vai todo mundo bem, nunca vai tudo mal. Então, você consegue ali fazer um mix ali que te dá um retorno bom e com uma boa proteção do teu capital. Numa situação como essa, é muito importante conversar com os profissionais. Esses caras como o Fernando, tá certo, e o pessoal da GGP, eles passam 24 horas por dia pensando nisso, 365 dias por ano. Então, eles têm todas as informações, é importante conversar com eles, independentemente se você vai seguir ou não o que eles estão falando, mas eles estão ali olhando o dia a dia, isso faz muita diferença, entendeu? Quando você começa a investir sozinho, é muito mais arriscado. Zé, Oi. Mariana aqui, posso fazer uma pergunta? A gente tem escutado bastante dos clientes, né? Algumas perguntas que aí eu queria um pouco que você discorresse, tá? Uma, câmbio, né? Em que patamar que estamos e onde vai chegar, onde que pode, como é que pode ficar, tá? 2, né? Como é que fica crescimento o Brasil para o ano que vem, tá? E 3, como é que fica também o crescimento de construção civil para o ano que vem? Então, vamos um de cada vez. Bom, nessa ordem. Câmbio. É o seguinte, se você olhar o que aconteceu com o câmbio nos últimos anos, desde 2012, a taxa de câmbio no Brasil está desvalorizando sistematicamente, certo? O câmbio chegou a bater abaixo de 3, 2 e alguma coisa, e começou um processo de desvalorização, certo? Esse processo, no início, foi um processo organizado, lento e tal. Ele teve alguma volatilidade na época do impeachment, no final do governo Dilma, depois voltou à normalidade e teve muita volatilidade agora, depois da pandemia, certo? O que está dando, o que está determinando o comportamento do câmbio? Na nossa avaliação, o que está determinando o comportamento do câmbio são as seguintes forças. Primeiro, você tem uma situação na qual você tem dólar forte. O dólar está se valorizando em relação a todas as moedas emergentes do mundo, tá certo? Por causa da guerra comercial, da disputa entre Estados Unidos e China, tá certo? Por causa das incertezas geradas pelo governo Trump, porque a economia americana cresceu muito no início do governo Trump, o que fez o dólar ficar forte, tá certo? Então tem uma série de motivos aí que estão fazendo com que o dólar se valorize em relação a outras moedas emergentes, inclusive o real. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante é o fato de que o Brasil tinha uma diferencial de juros muito grande em relação a outros emergentes, em relação aos países desenvolvidos. O Brasil era o país que tinha o maior juros real, um dos maiores juros real do mundo, e certamente a diferença entre os juros no Brasil e os juros nos países emergentes era da ordem de 5, 6 pontos de porcentagem, que é uma brutalidade, tá certo? Isso significava o seguinte: o Brasil atraía muito capital, tá certo? Capital que estava destinado aos emergentes, exatamente porque pagava uma taxa de juros muito mais alta. O Brasil pagava uma taxa de juros mais alta para controlar a inflação, não era para atrair capital, mas não importa, tá certo? Essa coisa, o capital vem. Tá? Então, na medida em que você aprovou o teto do gasto, mostrou aos investidores que entrou numa trajetória sustentável de dívida pública, tá certo? A taxa de juros começou a cair, e a taxa de juros começou a cair no dia que o presidente Temer enviou para o Congresso a proposta, a PEC do teto do gasto, tá? Vou deixar bem claro isso, dia 16 de agosto de 2016, 19 de agosto de 2016. Então, na hora que mandou a proposta, a taxa de juros começou a cair, na hora que a taxa de juros foi começando a cair, tá certo? O diferencial de juros foi diminuindo, o Brasil ficou menos atraente para
os investidores do que era antes, você teve menos investimento no Brasil. Tá certo? Isso fez com que o real desvalorizasse. Então, ao longo desse período, entre 2012 e 2014, 2015, tá certo? Você teve uma situação inusitada, em que o real desvalorizou sistematicamente, apesar do prêmio de risco estar caindo, está melhorando ao longo do tempo, tá certo? Que nós chegamos a ter o valor do CDS, que é o seguro, o preço do seguro contra calote do Brasil, tá certo? Chegamos a ter um valor de CDS abaixo de 90, que é nível de país com investment grade. Quando o Brasil tinha investment grade, era isso aí, era um pouco acima disso, tá certo? Então, o prêmio de risco caía, mas, ao mesmo tempo, você tinha desvalorização cambial. Por quê? Porque você tinha taxa de juros baixa, você tinha o dólar forte, e a terceira coisa importante era o fato de que, como as taxas de juros lá fora estavam mais altas do que aqui, tá certo? Para as empresas estavam trocando dívida externa por dívida interna. Então, pegavam dólar, como pagava a dívida externa, pegava o dinheiro e fazia dívida aqui dentro. Então, quer dizer, essas três coisas levavam à desvalorização cambial. O que aconteceu em março de 2020 foi a pandemia. A pandemia trouxe muita incerteza, o que fez com que o prêmio de risco disparasse. Então, enquanto lá entre 2013, principalmente em 2016 e 2020, tá certo? O prêmio de risco estava segurando de alguma forma a desvalorização. Agora, tá certo? De março de 2020 para cá, você teve um aumento repentino do prêmio de risco que gerou uma enorme pressão sobre a taxa de câmbio, que é o que a gente está vivendo agora, tá certo? Por que isso? Primeiro, por causa da pandemia em si, segundo, por causa da questão fiscal, por causa do aumento do gasto público, do aumento da dívida pública. Ninguém sabe o que vai ser da economia brasileira a partir de agora na questão fiscal, tá certo? Ou seja, você tem uma enorme incerteza sobre o que vai acontecer com o teto do gasto, o que vai acontecer com a relação dívida PIB. Nós vamos entrar numa trajetória de sustentabilidade da dívida PIB novamente? Nós não sabemos. Ninguém sabe. Nós passamos uma boa parte da reunião aqui discutindo isso, tá certo? Como ninguém sabe, se gera incerteza, o prêmio de risco sobe, isso joga a taxa de câmbio para cima. Se a situação se normalizar, se o meu primeiro cenário for o cenário dominante, nós devemos esperar uma valorização cambial ao longo do segundo semestre e de 2021. Tá certo? Isso não significa que a gente vai chegar lá naqueles mesmos níveis lá do início dos anos 2010, quer dizer, uma taxa de câmbio de 3, 2,50. Não. A ideia é que você vai ter uma taxa de câmbio em torno de 4,50, 5, tá certo? Se a situação se normalizar. Se não se normalizar, você vai ter mais desvalorização cambial. Então, esse é o ponto. Tá certo? Do ponto de vista de câmbio, tá certo? Tudo vai depender, da minha avaliação, de a gente entrar numa trajetória de sustentabilidade fiscal via teto. Se não conseguir, o câmbio vai embora. Qual é a segunda questão? Mariana, qual é a segunda questão? Crescimento para o próximo ano. Crescimento. PIB. Bom, isso, desculpa, não estava conseguindo tirar da muda. Nós vamos ter uma queda do PIB esse ano, tá certo? Nossa estimativa, nós estamos refazendo, nós estamos caminhando para uma estimativa de 5,1% de queda esse ano, tá certo? Vamos ver o que vai dar. Mas o ano que vem a gente tem uma expectativa de crescimento de 3,5%, tá certo? De onde vem isso? Vem do fato de que você está no fundo do poço, tá certo? Você teve uma queda muito grande, tá certo? Você vai ter uma retomada natural, a economia vai voltar a funcionar. A queda foi uma queda artificial, entre aspas, né? Artificial no sentido de que ela foi gerada por uma decisão do governo de fazer isolamento social. Foi isso que gerou a queda no PIB. Então, na medida em que o isolamento social vai diminuindo, a expectativa é que vai melhorando a demanda e tem muita capacidade ociosa. A gente deve esperar um crescimento razoável em 2021. Então, a gente está com queda de 5,1 esse ano e retomada de 3,5
o ano que vem. Mas a gente está refazendo esses dados, pode ser que daqui a 2 dias a gente tenha um dado completamente diferente. Então, completamente diferente não vai ser, mas alguma coisa nessa linha é o que a gente está esperando. Tá ótimo, Zé. E Era a a última questão era... construção civil. Como A é que construção você está civil, vendo? eu acho... Não, quer dizer, é difícil saber. Construção civil é o seguinte, quer dizer, você tem um setor muito específico, né? Quer dizer, você vai ter dinheiro para, quer dizer, você tem liquidez suficiente, a taxa de juros está muito baixa, certo? Isso significa que você tem um incentivo para demanda de construção civil, certo? Esse incentivo existe. Agora, tem um problema complicado, né? Quer dizer, você tem na área comercial, por exemplo, como é que vai ser? Você vai ter aumento de demanda ou diminuição de demanda? Essa coisa do home office, vai diminuir demanda por escritório, ao mesmo tempo, tá certo? Se vai diminuir demanda por escritório, vai aumentar o home office, as pessoas vão demandar apartamentos maiores, casas maiores, porque vai querer ter um escritório. Eu não consigo ter uma opinião concreta sobre o setor de construção civil, mas o fato de você ter juros baixos faz muita diferença nesse setor. Então, em princípio, tá certo? O mais provável é que seja um ano positivo para o setor de construção civil. Está sendo até agora o 2020, né? O setor de construção civil é um dos setores que mais cresceu agora durante a pandemia. Se os juros continuarem baixos, eu acho que é um setor que vai expandir muito, né? Exatamente. E principalmente residencial, né? Sem dúvida que comercial mesmo. Talvez infraestrutura também, né? Tem algum crescimento por aí. Bom, Obrigada, acho que a gente, se alguém mais quiser fazer uma pergunta, acho que temos tempo para mais uma ainda. Bom, então não tendo mais nenhuma pergunta, vamos ficar por aqui. Acho que a gente cobriu assim, vários temas. A gente tenta sempre trazer aí temas que a gente vem discutindo no nosso dia a dia, tanto do ponto de vista de cenário, quanto do ponto de vista mais prático de investimento, de composição de carteira. Então, Zé, queria mais uma vez te agradecer a disponibilidade. Vamos aí mais à frente voltar a ter essas conversas bom, obrigado aí por dividir com a gente. Ok, foi um prazer enorme, como sempre, estou à disposição. É sempre bom conversar. Tá ótimo, pô. Obrigado e obrigado a todos que nos assistiram aí esse tempo. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, tchau.